Esse vídeo não tem roteiro e muito menos é algum vídeo de coaching ensinando. É só eu e minha cabeça. Já pararam pra pensar que muitas pessoas nunca falam sobre a crise dos 20 e 21? Eu nunca vejo muitas pessoas da minha idade, eu tô com 21 anos, por incrível que pareça, falar sobre essa famosa crise dos 20. É muito esquisito você pensar que a sociedade sempre vai impor alguma coisa sobre você depois que você termina o ensino médio, sabe? Por exemplo, quando eu terminei o ensino médio, eu tava com muitas opções de profissões que eu queria, mas em nenhuma delas eu coloquei o que eu sempre gostei de fazer desde criança, que é gravar vídeo, cantar e fazer coisas que envolvem arte. Eu sempre coloquei veterinária, medicina, psicologia. A gente nunca vai parar pra pensar que a gente criança já estava induzindo o que a gente realmente queria, talvez. Aquela criança que sempre gostou de balé, ou aquela criança que sempre gostou de jogar e quer ser um jogador profissional, ou aquela criança que sempre jogou bola, aquela criança que sempre gostou de cortar o cabelo das bonecas, quer ser cabeleireira. Será que a gente tá pensando igual uma criança? Porque a criança ela não tem maldade, muito menos ela consegue entender o mundo. Ela não foi feita para entender o mundo ainda, sabe? Ela tá aprendendo. A criança, como diz na Bíblia, é pura, né? E inocente. Às vezes eu queria voltar a ser inocente como uma criança. Às vezes eu gostaria de não entender 100% as coisas que o mundo fez a gente entender, ou que a sociedade deixou a gente entender de um modo que aumentou tanto que me gerou um certo medo de tentar. Eu quero tentar coisas que eu sempre quis desde criança. Eu quero viver de uma coisa que talvez a sociedade não goste, ou que a sociedade julga, ou que fala que não vai dar dinheiro, ou que fala que aquilo não é bom pra você, isso vai ser melhor, essa profissão vai ser melhor. E também tem a fase de você não entender o que você quer ser, né? Eu tô nessa de tentar buscar o que eu quero ser, quem eu sou, sabe? Quem eu sou como pessoa. Eu acho que a vida toda a gente sempre vai buscar ser alguém, sabe? E tem muitas pessoas que vão tentar buscar essa identidade até depois de velho. Tem muitas pessoas que estão na maca, sabe? Tipo, em leito, cama de hospital. E estão refletindo sobre a vida delas. Ou uma pessoa velha com 70, 80 anos, pensando, se eu tivesse feito isso com uns 20, 30, 40, talvez eu teria sido mais feliz. Se eu não tivesse buscado algo que a sociedade me impôs, eu teria sido mais feliz. Ou se eu tivesse seguido os meus sonhos. E eu fico pensando, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero buscar minha identidade depois de velha. Eu não quero tentar entender quem eu sou quando eu estiver prestes a, entendeu? Aí de arrasta. Eu quero tentar entender quem eu sou agora enquanto eu tenho tempo. Eu acho que uma das coisas que mais me ajudou foi me converter de fato pro cristianismo, sabe? Você ter uma religião, você ter algo pra acreditar é muito bom. É confortante. E agora eu tenho uma identidade em Cristo. Não sei se junta as duas coisas. A minha identidade de Cristo é a minha identidade como pessoa, talvez. Eu acho que sim, não sei dizer. Eu tô em um processo ainda de crescimento espiritual e crescimento como pessoa. Eu tô buscando todos os dias ser uma pessoa melhor. Eu era do funk até uns tempos atrás. Eu não pensava muitas coisas. Pra ser bem sincera, eu nem pensava em evoluir como pessoa. Eu só queria viver de festa, curtição e coisas da vida. E eu nunca fui de alguém que mexia com coisas ilícitas, sabe? Eu só gostava bastante de festa. E fazer show, essas coisas assim, era legal. Hoje em dia, tipo, depois de velha... Ai, com meus 21 aí, eu tô pensando tantas coisas que minha cabeça explode, sabe? E eu não tô fazendo vocês entender nada, dando uma de coach. Eu só tô falando o que minha cabeça pensa. E eu gostaria de conversar também com muitas pessoas também que se identificam assim. Todo mundo entender a cabeça de cada um, né? Eu moro com os meus pais. Os meus pais, por exemplo, eles sempre me trataram muito bem, me deram da melhor educação possível. Querendo ou não, eu vivo numa casa grande, mas se eu me separar deles, eu não vou ter dinheiro pra uma casa dessas, por exemplo. O meu pai me deu tal coisa até meus 18 anos. Depois disso, eu tive que buscar meu dinheiro sozinha das coisas que eu quero, né? Então, eu conquisto com meu dinheiro. E tô juntando e tal pra eu morar sozinha. Mas isso não é de agora. Porque eu recebo, às vezes, muita pressão, sabe? Tipo, eu faço as coisas na internet. São tipo assim, você precisa trabalhar, vai fazer concurso público. Se eu estivesse na sua idade, eu faria tal coisa, vai estudar. E eu sei que eles estão certos, sabe?
E, tipo, eu sou formada, eu tenho uma pós-graduação e tudo mais. Eu poderia estar trabalhando nesse ramo, mas eu escolhi o que eu realmente quero fazer. Isso depois da minha formação, isso depois de uma pós. Eu entendi o que eu quero fazer, que é o que eu sempre fiz, tipo, na minha vida toda. Que é gravar vídeo e viver das coisas de arte. E eu fui entender depois que eu fiz tudo isso. E tá tudo bem. Você às vezes vai passar por uma faculdade, uma pós-graduação, que você vai entender só depois que você acabar, ou no meio. Você vai trancar, assim, entender o que você quer. Aí eu fico tipo, eu não quero isso, eu não quero. Imagina só você ter que viver o resto da sua vida com um trabalho que você não quer. Você não quer trabalhar só por dinheiro. Eu, pelo menos, não quero só dinheiro. Eu quero buscar as coisas que realmente essa vida deu pra gente. Eu quero conhecer os lugares, entender quem eu sou como pessoa. Eu quero buscar evolução. Eu quero trabalhar em algo que eu goste e não que vai acabar com a minha cabeça, sabe? E acabar com a minha sanidade mental. A gente é novo, a gente tem que tomar cuidado também. Tipo, não é todo trabalho que vai ser saudável, sabe? Tá pra nossa mente. Eu sei que muitas pessoas, elas vão trabalhar por pura necessidade. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar com algo que você não goste. Se é algo que é necessidade, eu sei que aos poucos você vai indo pra grandes escalas, você vai crescendo, né? Às vezes você vai trabalhar com algo que você não quer, pra futuramente você, tipo, ser um grande empresário, ou, tipo, ou gerente de uma empresa do seu chefe. Então, eu não sei, eu acho que é tentar entender o que você quer, né? E é isso que eu tô tentando entender, tipo, quem eu sou. Eu recebo muito conselho, tipo assim, para de ouvir seus pais, vai seguir o que você realmente quer. Ninguém fala sobre a questão de não querer desagradar eles também, sabe? Aquele ponto de se achar insuficiente. Ou você não está recebendo dinheiro, portanto, você está insuficiente. Eu acho que muitas pessoas pensam, talvez como eu, de um dia, se tiver rico, ajudar os pais, ajudar a família, sabe? Você não vê isso agora, né? E se a gente for pensar, acho que não é nossa responsabilidade com 20 anos, mano. A gente fica se comparando muito, né? Eu, pelo menos, às vezes me comparo com os caras de 20 anos que tá dando, tipo, 2 casas pra família, 4 carros, Lamborghini. E eu tô, tipo, por que eu não tô assim, né? Tipo, a gente precisa parar de se comparar também, né? Porque os processos são diferentes, né? Eu vejo que os processos, eles vão de pessoa para pessoa porque as vidas são diferentes, né? Às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Mas a conquista do outro talvez foi tão difícil quanto você, talvez. Enfim, eu acho que são processos. A gente não pode julgar e se comparar, né? A gente tem que realmente sempre buscar evoluir também. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, jovem aprendiz, e aí eu fiquei dos 16 aos 18 anos trabalhando. E quando eu completei meus 17, eu fiz um estágio na mesma empresa, que eu sou formada em TI, então eu fiz um estágio nessa área, né? Na área que eu queria. E aí eu comecei com a internet e começou a dar muito certo. E eu lembro que desde pequena eu sempre gravei vídeo pra internet, sabe? Aqueles canal assim, tipo full suspeito, assim, de criança de Minecraft, essas coisas, de vlog, essas coisas. Eu sempre gostei muito. E eu lembro, com meus 12 anos, eu tinha bastante seguidor no Instagram, por conta do YouTube, né, de um canal avulso. E eu comecei a ver que o que eu sempre gostei desde criança acendeu o fogo, sabe? Aquele foguinho, tipo assim, nossa, isso realmente era o que eu sempre gostei. E aí, quando eu tava no meio da faculdade, eu ainda tava continuando, né, os vídeos lá que tinha dado certo no TikTok. Comecei a ganhar muito seguidor lá, começou a entrar um dinheirinho bom. Tipo, de fato, isso é o que eu sempre gostei de fazer. E às vezes, tipo, o nosso sonho ainda tá vivo, ou algo que a gente sempre sonhou em fazer. E você pega pra fazer realmente acontecer, tipo, você vai ver o quão bom é isso. Depois disso eu tô na internet, né? Vai fazer 4 anos? Dos 18 aos 21 que eu tô trabalhando com a internet. Dinheiro vai, dinheiro vem, não é estável, sabe? Eu só tô falando isso no YouTube, não é estável o dinheiro, não é. Quando eu fazia baile, quando eu fazia funk, era um dinheiro, tipo, que sumia muito fácil. Ele vinha de uma maneira fácil, mas ele também sumia de uma maneira fácil. Por isso que eu falo, para as pessoas assim que, tipo, quer seguir nessa linha do funk, você só vai conseguir muito dinheiro se você fazer música, letras ilícitas. Eu nunca fiz. Por isso que eu não tirava litros, né? Então eu tô há 4 anos trabalhando com a internet. Quero continuar. E às vezes meus pais ficam tipo, isso daí não vai dar dinheiro, vai pra sua formação, vai fazer, tipo, concurso público, vai fazer isso daí que dá mais dinheiro, fulano tá ganhando dinheiro. E eu fico tipo assim, não, eu ainda vou persistir, ainda no que eu quero, ainda nos meus sonhos. Eu acho que mesmo que a gente desagrade nossos pais, assim, tipo, fazendo algo que a gente queira, dependendo, né, se não for droga, aí tudo bem, né? Tipo, aí eu acho que a gente
gente tem que seguir mesmo. É triste ninguém falar muito sobre isso, sabe? Sobre, às vezes, ter que desagradar os pais com profissões ou escolhas que a gente quer na nossa formação e na nossa vida, por conta, talvez, de vivências, né? As vivências deles foram diferentes. Talvez eles queriam ter mudado muita coisa na adolescência deles, quando eles eram jovens, quando eles podiam, ainda eles podem, mas eles não veem muito isso. Acaba a pressão indo pra gente, né? Pra gente que mora com eles. Eu pretendo, futuramente, com certeza, pegar todo esse dinheiro que eu tô juntando e, tipo, morar no exterior, entendeu? A gente já escureceu, ó, ficou esse pôr do sol muito bonito. E eu acho que é isso o vídeo. Tipo, é mais sobre o que minha cabeça pensa da crise dos 20. E eu acho que é sempre a gente buscar a nossa identidade, a nossa vida toda. Nunca desistir do que a gente quer ser, qual profissão a gente quer seguir, quais sonhos a gente quer conquistar. E nunca deixar a sociedade impor na tua cabeça o que é melhor ou isso vai te dar mais dinheiro. Eu sei que a gente vai ter que viver por coisas que a gente não queira às vezes. Isso de fato, isso vai acontecer, a vida é assim. Mas isso vai servir por algum dia um testemunho, né? Eu pelo menos penso assim, algum dia eu vou ter um testemunho muito grande de, tipo, ter passado por muitos perrengues, de viver lutas comigo mesma, com a procrastinação, com falta de apoio, ou da sociedade te impor coisas que eu não quis seguir, mas que um dia eu vou falar para os meus filhos. Façam igual a sua mãe, entendeu? Sigam o apoio da sua mãe. Enfim, e é isso. Se esse canal der certo, eu vou ficar muito feliz. Eu vou conseguir entender que as pessoas me entendem e que eu não sou louca. E que eu não sou esquisita. Eu espero profundamente que tenha pessoas que se identificam com a mesma linha de pensamento que eu. E não sei quais os temas que eu vou abordar na próxima. O que minha cabeça falar, eu vou abordar. Um beijo. Tchau, gente.